Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui na nossa aula de Estratégia Empresarial, o nosso planejamento estratégico. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas. Estamos já na nossa segunda aula. Eu sou a professora Natália Voitas, sou formada em Administração de Empresas, possuo MBA em E-Commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em Gestão de Organizações. E hoje eu venho aqui para que nós possamos dar continuidade aos conhecimentos sobre a estratégia empresarial aplicada dentro da organização, usando ali o planejamento estratégico como pauta. Para quê? Para que ela possa se embasar, para que ela possa ali crescer e ser aplicada de fato dentro da organização. E sobre o que nós vamos conversar na aula de hoje? Olha só, eu trago aqui o nosso quadro. Nós já estamos na nossa segunda unidade de ensino, olha só. Vamos trabalhar hoje competências essenciais como conhecer os aspectos da estratégia empresarial e da análise e o diagnóstico do nosso planejamento estratégico, o quanto ele é importante, como realizar ali o diagnóstico de um cenário, por exemplo. Então, nós vamos aqui conhecer as principais ferramentas para que nós possamos realizar a análise do ambiente externo. Nós vamos aprender aqui sobre o nosso VBR, o Visão Baseada em Recursos, o modelo VRIO, 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 o VRIO, nós vamos conversar sobre ele. A nossa análise SWOT, vamos falar também sobre a famosa matriz BCG, acompanhada da matriz ANSOF. E por fim, nós vamos definir objetivos organizacionais aqui para você compreender, para você ter a compreensão total do nosso conteúdo. Palavras-chave do dia: ambiente externo, interno, geral e setorial. Vamos conversar também sobre o modelo das 5 forças competitivas, 5 forças de Porter e também cadeia de valor e competências essenciais. Título da nossa teleaula, olha só, aluno: análise e diagnóstico do ambiente e objetivos organizacionais. Seja bem-vindo aqui à nossa segunda teleaula. Então, olha só, nesse contexto nós devemos pensar o que engloba, o que está incluso ali dentro de um ambiente empresarial, o que tem dentro ali do ambiente empresarial. Nós devemos considerar duas aqui frentes: o ambiente interno, que está ali dentro da empresa, e o ambiente externo, que está fora da empresa, permeia a organização. Olha só no nosso quadro. Nesse momento, nós temos aqui que considerar o contexto externo e interno. Por quê? Porque frente a isso que um gestor reconhece a importância de saber sobre aqueles cenários, o ambiente interno, o ambiente externo, e frente a isso, tomar as decisões mais assertivas, mais eficientes ali para a organização. Então, são pontos cruciais, são pontos importantes para que um gestor ele deve considerar para conseguir ali tomar aquelas decisões que vão levar a organização para caminhos ali que sejam frutíferos, não é mesmo? E olha só o contexto que a professora traz para você. Nesse momento, nós vamos considerar o quê? Os conceitos de estratégia, seus níveis, e vamos ver também o planejamento estratégico. Aqui nós vamos trabalhar os conhecimentos das principais ferramentas que vão nos ajudar a analisar o ambiente e fazer com que a organização tenha vantagem competitiva. Vamos aqui conhecer a análise tanto do ambiente externo quanto do interno e também buscar aqui diagnosticar melhor um ambiente utilizando também a nossa análise SWOT, a famosíssima análise SWOT dentro desse contexto. Então, são todos esses pontos importantes que nós vamos compreendê-los melhor e que nós vamos trabalhá-lo aqui durante o nosso conteúdo de hoje. Análise do ambiente geral e do setor. Como será que ela acontece? O que essa análise engloba? Nós devemos pensar da seguinte maneira: temos aqui, dentro do ambiente organizacional, duas frentes: a interna, dentro da empresa, e a externa,
fora da empresa, que está ali permeando a empresa. Dentro aqui do nosso ambiente externo, nós temos duas subdivisões. Temos aqui a análise do ambiente e a do setor, a ambiental e a setorial, e são ambas importantes e relevantes para quê? Para que nós possamos compreender melhor o ambiente externo. E eu te apresento agora a nossa análise do ambiente geral, que está contida ali no nosso ambiente externo. Olha só. Aqui dentro desse contexto, nós temos a nossa análise do ambiente geral. E ele é muito importante para quê? Para que nós possamos compreender melhor aquilo que está acontecendo no ambiente fora ali da organização. Nesse momento, nós temos que pensar da seguinte maneira: levar em consideração que o nosso processo de planejamento estratégico. Então, nós temos, por exemplo, na primeira etapa do nosso processo de planejamento estratégico, a análise dos ambientes externos e internos. E, posteriormente, temos ali a definição de diretrizes estratégicas, como missão, visão e valores, e definição ali de diretrizes organizacionais. Essas diretrizes organizacionais, elas só podem ser tomadas com base ali na primeira etapa, com base na análise do ambiente externo e interno. Por quê? Porque os objetivos, as diretrizes organizacionais de uma empresa devem ser tomadas com base naquilo que está acontecendo hoje dentro do mercado e dentro da minha organização. Precisa ser claro, eficiente, verídico, de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Realista, objetivos realistas, ok? Então temos aqui a importância de compreender tanto o ambiente externo quanto o interno. Mas agora, falando de ambiente externo, vamos lá para o ambiente geral. Aqui eu trago para você cada um dos pontos importantes do nosso ambiente geral. Então, olha só, nós temos aqui, primeiramente, que considerar que o ambiente geral ele vai trabalhar elementos indiretos ali à organização, os quais a organização não tem controle. Como assim, prof? Ela não tem controle daquilo que está acontecendo? Na questão do ambiente externo, a organização não tem controle. E como que ela se prepara, como que ela consegue se proteger daquilo que está acontecendo? Ela tem que estar atenta. Um bom gestor, um bom planejador estratégico, um bom estrategista, ele sempre deve estar, com o farol autoligado. Ele sempre tem que estar vendo lá na frente, vendo o que vai acontecer. Aumentou uma taxa de juros, aumentou uma inflação, mudanças de governo, mudança sociocultural, mudanças tecnológicas. A organização não tem domínio sobre isso, mas ela pode saber que isso vai acontecer e ter sempre o segundo plano. Sempre um plano B para colocar em prática e, ter ali uma decisão assertiva, saindo aí desta eventual ameaça que isso pode acontecer e transformar isso numa grande oportunidade de mercado. Vamos conhecer? Olha só cada um dos 5 pontos. Aqui no nosso ambiente demográfico, o que ele considera aqui? Ele vai considerar as características da população. Por exemplo, uma taxa de crescimento populacional aqui vai ser considerada, que são pontos aí de características da nossa população. Posteriormente, no nosso ambiente econômico, nós vamos trabalhar o quê? Como os recursos são ali distribuídos para a população. Uma taxa de inflação, por exemplo, pode nos ajudar a compreender este ponto. Já no ambiente sociocultural, olha só, aluno, aqui nós vamos considerar a cultura de um povo, os hábitos daquele povo, a cultura ali, os costumes daquela população são pontos importantes de um ambiente sociocultural. Temos também aqui o ambiente político-legal, que são o quê? A política, a legislação vigente, qual ali é o tipo de governo, quais são as leis trabalhistas, por exemplo, são pontos cruciais no nosso ambiente político-legal. E o ambiente tecnológico, profa, o que a gente considera aqui dentro dele neste contexto? Aqui no nosso ambiente tecnológico, nós vamos trabalhar o quê? O desenvolvimento de novas tecnologias, criação de inovação, busca pelas inovações, para quê? Para trazer isso aí, para agregar num produto, para agregar dentro de uma organização, são pontos cruciais e importantes que os gestores devem estar atentos. Então aqui eu trouxe para você a nossa análise do ambiente geral. Mas lembra que eu falei que eram 2 subdivisões? A geral e a setorial. Vamos conhecer a setorial? Olha só.
Para que nós possamos compreender a setorial, eu trago aqui uma ferramenta muito utilizada pelos gestores, que é o modelo das 5 forças de Porter, também chamado de modelo das 5 forças competitivas ou modelo ali de análise da indústria. Aqui ela vai nos ajudar a compreender melhor o ambiente do setor, o ambiente que é setorial, ok? Então esse ambiente setorial, ele é composto por elementos que apresentam implicações imediatas e mais diretas ali à organização. Por que ele traz aí implicações tão diretas, tão rápidas, tão imediatas ali para a minha organização? Porque ele está lidando ali com o dia a dia da organização. Ele está lidando, por exemplo, com uma negociação com um fornecedor, que às vezes aumentou o preço da matéria-prima, já me impactou. Foi naquele momento, naquela produção. Ou então uma negociação com o cliente, ou então um novo concorrente que chegou no mercado, está me dando trabalho. Então são pontos que acontecem ali no cotidiano da empresa. Olha só. Primeiramente aqui, como eu havia dito, temos o poder de barganha com fornecedores, que é o quê? Negociar ali com os nossos fornecedores. Temos também o poder de barganha dos clientes, que é negociar ali com os nossos clientes. Aqui temos ameaça de novos entrantes, novas empresas que estão chegando no mercado e frente a isso temos também que considerar as barreiras de entrada que o mercado oferece. Depois temos aqui as ameaças de produtos substitutos, que eles vão suprir ali a mesma necessidade que você possui, mas que é um produto de outra categoria. Um exemplo clássico, presunto mortadela. Você foi no mercado, o presunto estava caro. Não vai dar para mim. Vou levar aqui uma mortadelinha para fazer meu sanduíche, vai ficar tão gostoso quanto. Pronto, supriu a sua necessidade. Era um produto de outra categoria, mas estava ali suprindo a necessidade que você possuía. Como, por exemplo, também manteiga e margarina, ok? Retomando ao quadro. Temos aqui, por fim, no centro, a rivalidade entre concorrentes, porque aqui está em jogo quanto valor vai ser criado no mercado, que as empresas estão ali buscando concorrer, ok? Então, é importante aqui entender a estrutura do setor. Isso é essencial para quê? Para a gente conseguir realizar o nosso planejamento estratégico dentro desse contexto. Então, essas análises, melhor dizendo, essas análises, elas vão compor ali a nossa análise externa, ok? E ela visa identificar com antecedência os elementos que afetarão ali a empresa e fazer com que ela esteja preparada para cada adversidade que o mercado traga nesse momento. Como eu consigo trazer ali pensamentos, conceitos de um ambiente externo para o meu dia a dia? Como eu consigo compreender essa análise externa e aplicar aqui no meu cotidiano, na empresa que eu trabalho, através da atividade que a Profa traz para você? Olha só, temos aqui então, para darmos início aqui a estes pontos importantes, olha só, ao longo da nossa aula, aqui da nossa conversa, do nosso exemplo da atividade, vai ser desenvolvido o relatório de análise e um diagnóstico ambiental. Então, considerando ali um exemplo, um caso hipotético que a Profa traz para você, nós vamos pensar agora numa grande fabricante de brinquedos, ok? E o que essa grande fabricante de brinquedos ela vai estar vivenciando, o que é que vai estar acontecendo neste momento? Aqui nós vamos levar em consideração um ponto que aconteceu no nosso país na década de 90. Vocês se lembram? Tenho certeza que muitos de vocês vão se lembrar. O que aconteceu? Tivemos a entrada de produtos de fora no nosso mercado brasileiro. Prof, eu lembro disso, eu vivenciei isso, eu também vivenciei isso. Na década de 90, o que aconteceu? Nós tivemos uma transição aí econômica dentro do nosso país. Aconteceu da seguinte maneira. Ali antes da década de 90, no início da década de 90, nós estávamos passando por um momento de oscilação da inflação. O preço de manhã era um, à tarde era outro, à noite então nem se fala, já era outro preço. Com ali a implementação do Plano Real, as coisas começaram a estabilizar, não é mesmo? Então, o que aconteceu? A inflação ficou ali mais estabilizada e as pessoas voltaram,
a consumir. Elas não estavam mais com medo porque o dinheiro não estava valendo. Elas falaram, não, agora está estabilizado, já dá para a gente voltar a consumir. E voltavam ali a injetar dinheiro na economia. Frente a este contexto, o Brasil também passou por um momento que ele estava com a taxa de importação baixa. Então, nós estávamos importando, trazendo produtos de fora para o Brasil, abrindo o mercado brasileiro para a concorrência internacional. E então, nós tivemos muitos produtos de fora vindo aqui para o nosso mercado nacional. E as empresas nacionais precisavam estar atentas a isso para conseguir ali de uma maneira rápida, se posicionar ali a esse momento emergencial pelo qual ali elas estavam vivenciando frente a tamanha concorrência externa, ok? Então nós vamos pensar aqui o nosso exemplo hipotético frente a esse fato histórico que aconteceu aqui no país. Nosso exemplo hipotético, ele recebe o quê? Uma fábrica de brinquedos. Como será que ela se posicionou? Porque estavam vindo brinquedos de fora. Qual ali foram as estratégias dela? E tem mais um ponto importante, olha só no nosso quadro. Tecnologia vindo. Cresceu o mercado dos videogames, olha só. Então temos aí estes pontos para serem trabalhados. Olha seu desafio. O seu desafio aqui nesse momento vai ser identificar as mudanças que ocorreram no ambiente geral e associá-las ali aos respectivos componentes. Qual é o ambiente geral? Quais são os componentes dele, prof? Esses daqui, olha só, demográfico, econômico, sociocultural, político, legal e tecnológico. Então, quais será que foram as forças que afetaram de maneira negativa ali o setor de brinquedos, utilizando o nosso modelo das 5 forças de Porter? Então, olha só aqui nesse quadro, a prof traz para você o quê? Eu trago aqui um esboço do nosso ambiente geral. Então, aqui nesse quadro, nós vamos compreender cada um dos componentes do ambiente geral e alocá-lo ali frente à respectiva situação que aquele momento que aquelas empresas de brinquedo estavam vivenciando naquele momento ali da década de 90, ok? Então, são frente a esses dados que nós vamos trabalhar aqui no nosso quadro. Vamos lá? Primeiramente, temos aqui o componente demográfico, que considera o quê? Considera ali a característica da população. A população, nesse momento, era de que a proporção de crianças de 0 a 9 anos, ela caiu de 18,7 para 13,9. Olha só, caiu, teve uma queda relativa, alta, relativamente alta, não é mesmo? Então, o que a gente pode considerar? Que a proporção de crianças diminuiu, não é mesmo? Isso impacta o mercado dos brinquedos. Mas, prof, esses dados são de 2001 e 2013. Exatamente, eles são coletados ali frente aos acontecimentos na década de 90, ok? Então, depois temos aqui o componente econômico, como os recursos são distribuídos. Na economia, a gente estava vivendo o momento da redução da inflação. Por quê? Porque estávamos aqui no momento transitório para a implementação do nosso plano real. Político legal. Nesse momento, houve abertura do mercado brasileiro. Nós estávamos com uma redução gradual ali do imposto, da alíquota do imposto de importação. Por isso que estava vindo tanto produto de fora. E estávamos aqui trabalhando no mercado de livre concorrência do setor de brinquedos, ok? Então, e na questão sociocultural, que dá ali importância para a cultura de um povo, não é mesmo? Nós vivenciamos um momento de ampliação dos gostos e mudança de hábitos de brincar ali das crianças. Por quê? Porque tínhamos tecnologia, estávamos lidando com tecnologia, inovação, e as crianças queriam conhecer, queriam brincar, produtos eletrônicos e também os videogames, eles queriam ali usufruir. Então aqui nós vimos quais as mudanças no ambiente geral trouxe que afetaram ali o setor de brinquedos, ok? E por fim, trago aqui para você, para complementar a nossa análise do ambiente geral, análise do ambiente setorial. Então, com base aqui no nosso modelo das 5 forças competitivas, 5 forças de Porter, quais forças afetaram de maneira negativa o nosso setor de brinquedos? Então, olha só, aqui nós temos qual afetou mais? Ameaça de novos entrantes com produtos chineses da China, não é mesmo? E temos aqui também ameaças de produtos substitutos, que estavam substituindo ali os jogos usuais por videogames vindos do Japão, frente também aos novos hábitos das crianças que queriam brinquedos tecnológicos, queriam conhecer os videogames,
queriam jogar os jogos eletrônicos, brincar, se divertir e também ter essa experiência. Então aqui nós vimos tanto ali o nosso ambiente geral sendo compreendido quanto o nosso ambiente setorial no nosso ambiente externo. Análise do ambiente interno. Como será que ela acontece? Nós sabemos que é importante considerar o ambiente externo e o interno. O externo, nós compreendemos ali uma análise do ambiente externo com o ambiente geral e o ambiente setorial. E ali no ambiente interno, o que será que a gente compreende? Nós compreendemos as forças e as fraquezas dentro de uma organização. Comparadas a quê, profa? Aos suas concorrentes. Comparadas ali, o que minha concorrente está fazendo no mercado de bom? O que eu faço melhor do que ela? É importante ter esta comparação para você sempre se posicionar no mercado de maneira competitiva. Então, vamos conhecer. Para termos aqui a compreensão do nosso ambiente interno, eu trago para você uma ferramenta que ela é extremamente útil, que é a nossa cadeia de valor genérica. E o que a nossa cadeia de valor genérica comporta? É um conjunto ali de atividades que são realizadas para levar um produto ou um serviço desde ali, olha só, aluno, desde ali da matéria-prima até o ponto que pode ser vendido para o consumidor final. Então, desde aqui da matéria-prima, olha só, até o consumidor final. No caso aqui, nós estamos lidando com os nossos pequenos consumidores, não é mesmo? Do universo dos brinquedos. Então, a cadeia de valor genérica, ela passa desde a matéria-prima até o consumidor final. Ah, prof, é simples. Da matéria-prima, vai para a fábrica, vai para o consumidor. Nem sempre. Temos aqui os processos produtivos, a produção em si, o maquinário, os ativos tangíveis e intangíveis, as pessoas trabalhando em conjunto, se relacionando, a questão das vendas, da evacuação deste produto dentro do mercado. Temos também aqui a questão da logística, para o meu produto chegar com muita qualidade para o meu cliente. Aí sim chega aqui. Ou seja, são muitos pontos dentro disso, não é mesmo? E professora, para eu conhecer todo o processo produtivo, eu tenho que dar conta de saber o que está acontecendo dentro da minha empresa, quais são estes pontos, quais são esses processos. Com certeza, é por isso que a cadeia de valor genérica nos ajuda nisso. E eu trago aqui o rostinho dela para você conhecer. Olha só. Essa é a nossa cadeia de valor genérica. E ela possui, para organizar ali a sua concepção da organização como um todo, de todo o seu processo produtivo, desde aqui das atividades de suporte até as atividades primárias. As atividades de suporte, elas vão englobar o quê? Atividade de infraestrutura, como o planejamento, as finanças, os serviços jurídicos e também questões da tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, um novo design, um novo layout. Inclusive, é importante saber, aluno, que empresas que trabalham com tecnologia, com inovação pesada, com mudanças ali tecnológicas, ela precisa, é crucial que ela tenha um setor de P&D forte. O que é esse setor de P&D, professora? Pesquisa e desenvolvimento. É importante que ela esteja atenta aí. Então, vamos agora conhecer as atividades primárias. Olha só na nossa imagem. Vamos lá? Aqui nós trabalhamos com administração e desenvolvimento de recursos humanos, de RH, das pessoas trabalhando em conjunto ali, buscando, olha só, aluno, buscando todos alcançar o mesmo objetivo, todos trabalhando em conjunto. Então, aqui nós vamos dar atenção a todos os aspectos, desde lá da compra, manutenção de estoque, manuseio de materiais, da produção, do armazenamento e da distribuição dos produtos, do marketing e vendas para escoar esse produto no mercado e suporte ali ao distribuidor e também atendimento ao nosso consumidor. Para que tudo isso, profa? Para que a empresa possa ter mais margens, tanto de lucratividade quanto de parcela de mercado. Então, são todos esses pontos cruciais que nós devemos nos atentar dentro ali de uma cadeia de valor genérica, valorizando e compreendendo melhor o nosso ambiente interno. E será que existe mais alguma ferramenta que eu possa utilizar e compreender melhor? Com certeza, olha só. Temos aqui o nosso VRIO, V-R-I-O, VRIO, ok? E essa ferramenta,
ela nos permite que uma organização analise se um conjunto de recursos e de capacidades cria ali uma vantagem competitiva que seja o quê? Sustentável a longo prazo. Então, aqui nos recursos, o que a gente entende por recursos ali? São ativos tangíveis, como, por exemplo, as máquinas, os intangíveis, como uma marca, patente, a reputação da empresa ali entre os seus clientes, e os recursos estão alinhados, somados às capacidades, trabalham em conjunto. Quais são as capacidades? Elas derivam ali das interações entre os recursos tangíveis e intangíveis e também as pessoas, não é mesmo? O trabalho em equipe, a cooperação entre gerências, para quê? Para gerar uma vantagem competitiva. Como que funciona isso? É importante que as nossas capacidades que vão ser geradas aqui, elas tenham valor, raridade, imitabilidade e organização. Ai, profa, é o VRIO. Exatamente, a gente descobriu de onde vem o nome. É VRIO, ok? Melhorando nossa visualização, é importante aqui que nós possamos criar, através dos recursos, trabalhando junto com as capacidades, um recurso de valor que permite ali que a empresa explore uma oportunidade externa. Ele tem que ser raro. Não permite que haja concorrência ali para ele estar na frente. Imitabilidade, é importante que ele seja de difícil imitação. Geralmente, quando é difícil imitação, é porque ele tem um alto custo, ok? Para ser produzido, um exemplo. E também ter muita organização. Por quê? Para que uma capacidade se torne lá na frente uma competência essencial, é importante que ela seja valiosa, rara, de difícil imitação e que a empresa possua, melhor dizendo, bastante organização para conseguir explorá-la de maneira assertiva. E aí sim ela vai se tornar uma vantagem competitiva. Então, recursos e capacidades trabalhando em conjunto para que isso gere ali uma competência essencial e aí sim teremos vantagem competitiva. Frente a isso, olha só a nossa VBR. VBR, visão baseada em recursos. Então, no modelo VBR, a nossa análise interna ela vai colaborar para que a empresa possa determinar o quê? Suas fontes de vantagem competitiva, que ela é provinda do quê? Olha aqui, dos recursos novamente. Os recursos que são os ativos tangíveis e intangíveis ali que a empresa controla. Interagindo, não é mesmo, com as capacidades, que são as informações, os conhecimentos retidos do capital humano, olha a importância das pessoas aqui, e assim consegue alcançar uma competência essencial, que é o quê? Uma habilidade, uma tecnologia que a organização domina ali naquele momento. Temos dois pontos cruciais aqui na VBR, para esclarecer para você, aluno, entre os recursos e as capacidades. Aqui eles podem trabalhar com a heterogeneidade, que é quando as empresas, de fato, elas possuem recursos e capacidades que são diferentes entre as empresas. Isso é natural. E também a imobilidade, que é quando uma empresa possui recursos e capacidades também diferentes às outras empresas, mas essas diferenças são duradouras. Isso sim faz aí com que as organizações consigam ter diferenciais, não é mesmo? Então, como vimos aqui na nossa VBR, recursos interagindo com capacidades, gerando competências essenciais, para quê? Para dar vantagem competitiva para uma organização e, se destacar dentro do mercado. Como eu consigo compreender melhor uma análise interna e trazer ela para dentro da organização, trazer ela aqui para o meu dia a dia, para o meu cotidiano? Como que eu consigo me desafiar dessa maneira, profa? Através da atividade que eu te trago mais uma vez aqui para nós podermos exercitar os nossos conteúdos. Então, olha só. Eu trago aqui para você um desafio, não é mesmo? Para quê? Para que nós possamos compreender melhor todos esses pontos, isso que a gente está trabalhando, isso aqui que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Olha só, aqui a empresa de brinquedos, ela criou um modelo flexível para proporcionar o melhor produto possível para os clientes. Então, ela precisava de uma inovação, ela precisava de uma mudança aqui, essa empresa de brinquedos. O que ela buscou? Criar um modelo flexível. Nesse modelo, ela consegue ali compreender melhor o que está acontecendo no mercado, compreender ali melhor
o que vai acontecer, não é mesmo? Então ela consegue estar preparada, tomando ali as melhores decisões estratégicas para vivenciar aquele momento que o mercado está vivenciando. Então nesse contexto nós vamos utilizar bastante ali um momento histórico da década de 90, o qual nós estávamos vivenciando, que é um momento de transição econômica, ali da inflação que oscilava altamente, né? Muita oscilação naquele momento que nós estávamos vivenciando, passando ali para um momento de calmaria, de tranquilidade da economia, através ali da inserção do Plano Real, quando as coisas começaram a ficar mais tranquilas e as pessoas voltaram a comprar, voltaram a injetar dinheiro na nossa economia, fazer a economia brasileira girar. Então nós temos esses pontos para estarmos atentos, ok? Vamos ao quadro. Então, focados nesse momento histórico e aqui no exemplo hipotético de uma empresa de brinquedos, nós vamos criar um modelo flexível. Para quê? Para que eu continue sendo competitiva dentro do mercado e o meu produto continue com muita qualidade. Então, olha só, aqui nós visamos desenvolver uma parceria com fabricantes chineses. Olha só, nós estamos aí buscando parcerias internacionais. Para quê? Para a produção de alguns dos itens ali da sua linha de brinquedos, estabelecendo um modelo que seja flexível de importação e também de produção local. Por que isso, profa? Porque elas estão buscando que a produção não seja mais no Brasil, seja na China e trazer esses produtos para o Brasil. Porque aqui, no momento da inserção ali do Plano Real, nós também tivemos um outro momento, que foi o quê? A abertura do mercado brasileiro para importações. Então, nós estávamos recebendo de fora muitos produtos, da mesma maneira que o Brasil também exportava insumos agrícolas e demais produtos. Mas nesse momento, na indústria dos brinquedos, nós estávamos importando, recebendo muitos produtos em frente a também vários outros setores. Por quê? Porque a alíquota de importação estava baixinha. Então, compensava trazer produto, compensava importar. E foi isso que aconteceu aqui no nosso país. Então, frente a isso, as empresas de brinquedo, além de ter a concorrência interna, tinham também concorrência externa de outros países. Então, ela tinha que saber o que ela poderia fazer naquele momento de maneira emergencial, rápida, para que ela continuasse tendo a marca forte dentro do mercado brasileiro, continuar sendo uma empresa tradicional dentro do nosso país e também manter custos competitivos ali com os produtos que vinham de fora, não é mesmo? E também focar em continuar ali tendo espaço dentro do mercado brasileiro, para não perder uma parcela de mercado. Então, o que a empresa viu? Que a fabricação poderia passar para a China e eles importariam os produtos da China, teriam um custo menor e ela conseguiria continuar competitiva dentro do nosso mercado brasileiro. Mas temos mais uma questão aqui. Não só brinquedos convencionais, nós estávamos aqui considerando um advento tecnológico e as crianças viram ali outras formas de brincar. Elas conheceram ali videogames, brinquedos eletrônicos e as crianças queriam experimentar, queriam conhecer e estavam vindo também videogames do Japão nesse momento. Então temos aqui mais esse fator com tecnologia agregada para darmos a devida atenção. Indo ao quadro. Então, além disso tudo, nós temos que considerar a tecnologia dos videogames. Agora nós vamos, então, analisar o ambiente interno dessa organização para poder compreendê-lo melhor. Vamos lá! Então, agora, aluno, olha só, o seu desafio vai ser identificar os principais recursos e a gente entende recursos como o quê? Como os ativos tangíveis e intangíveis que uma empresa controla. E também as capacidades dessa empresa de brinquedos. E o que a gente entende por capacidade? São ali informações e conhecimentos retidos ali do capital humano dentro das empresas. E é a partir deles, dos recursos e das capacidades, que nós vamos avaliar o quê? A sua competência essencial, que seria ali as habilidades e as tecnologias que a organização domina. Então, frente a isso, com base no nosso modelo VRIO, você deverá avaliar, aluno, se essa competência essencial é sustentável ou não. Mas fique tranquilo aqui que a prof vai te ajudar nessa atividade que nós vamos realizar em conjunto. Então, aqui é importante o quê? Ter recursos e as capacidades trabalhando em conjunto, interagindo para gerar uma competência essencial e aí sim
vantagem competitiva para o mercado desta organização. Então, vamos lá? Olha só. Aqui eu trago para você duas possibilidades para utilizar competências essenciais como vantagem competitiva. Aqui nessa primeira, olha só, ela poderia adotar um modelo flexível, não é mesmo? Que foi o que ela estava buscando, que vai proporcionar o melhor produto possível, mantendo qualidade, com um preço mais competitivo no mercado, independentemente de onde ele é produzido, Brasil ou China, que foi ali uma decisão para aquele momento da década de 90, ok, pessoal? Então foi um momento ali que as empresas precisaram ter ali esta estratégia para se manter viva no mercado. E também mais uma vantagem competitiva, que é a manutenção da marca tradicional e forte de confiança aqui no Brasil, proporcionando ali uma paridade, uma equivalência competitiva em relação às marcas internacionais, para não deixar que o nosso mercado nacional fosse ali só dominado por marcas internacionais. As empresas nacionais também precisavam se manter fortes. Então aqui nós vimos um exemplo da nossa análise interna aplicada. E agora, nós estamos no nosso momento de interação, de perguntas, então continuem trazendo suas colocações, participem aqui da nossa aula. Às vezes, mas professora, eu não estou com dúvida, não tem problema, traga aqui uma colocação, eu quero conhecer o seu ponto de vista. Às vezes você vivenciou aí esse momento da década de 90, traga aqui seu ponto de vista frente a essa abertura de mercado. Então aproveite aqui e traga as suas colaborações. Além disso, trago dois pontos importantes para a gente, olha só. Para você refletir, será que um estrategista precisa conhecer o ambiente interno e externo? E o que você acha, aluno? E o planejamento estratégico? Será que ele tem que considerar o ambiente interno? Ou será que só ali o meu ambiente externo é tranquilo? Será que o ambiente interno é secundário ou ele também tem a sua importância? Por quê? Traga aqui suas colocações, vou deixar um tempinho e já já eu retorno. Participe!
Retomando aqui do nosso momento de perguntas, olha só no nosso quadro as colocações que eu trouxe para você. Temos aqui, um estrategista precisa conhecer o ambiente interno e externo? Com certeza, não é mesmo, aluno? Ambos são importantes. Então, temos aqui, o planejamento estratégico deve considerar o ambiente interno? Com certeza, porque é através dele que nós reconhecemos forças e fraquezas que uma organização possui, não é mesmo? As forças e fraquezas que ela deve ali potencializar as forças e trabalhar as fraquezas. Então isso de fato é muito importante, alinhada sempre ali com a análise do nosso ambiente externo. Então, obrigada aqui pessoal pela nossa participação. Então, continue trazendo colocações, tragam aqui suas dúvidas e participe da nossa aula. Diagnóstico do ambiente externo e interno. Como será que nós realizamos aí a definição de um cenário para compreender melhor um cenário e saber aquilo que está acontecendo que vai impactar de maneira positiva ou negativa na minha organização? Então, são estes pontos cruciais que nós devemos nos atentar. Olha só, eu trago aqui para você um exemplo de uma ferramenta que nos ajuda e muito dentro aí destes pontos, dentro desse contexto. E como que ela funciona? Ela trabalha da seguinte maneira. Aqui, a nossa SWOT, ela visa compreender tanto a questão do ambiente externo quanto do ambiente interno dentro da empresa. Ela possui esse nome SWOT porque ele é o acrônimo das iniciais das palavras de cada um dos seus quadrantes. Como assim, profa? Por exemplo, temos o S, que significa strengths, que são as forças. Temos o W, que significa weaknesses, que são as fraquezas. Temos o O, de opportunities, as oportunidades. E, por fim, temos o T, de threat, que são as ameaças, que são cada um destes quadrantes que são ali, que compõem a nossa SWOT. Então, você pode pensar assim, profa, então a SWOT ela é uma ferramenta de outro país, não é mesmo? Exato, ela tem origem norte-americana, mas nós também temos a tradução para o português, que é a FOFA. Como? FOFA. Exatamente, é a nossa FOFA. Como assim? Nós temos assim, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. FOFA. Então, se você vê lá FOFA ou SWOT, você já sabe que é a mesma matriz, só que com a tradução, ok? O nome mais usual é SWOT, por isso que nós vamos aqui falar e nos referenciar a ela como a nossa matriz análise SWOT. Olha só. A nossa análise SWOT, até deixei anotado aqui para você, aluno, ela se pronuncia SWOT, ok? É uma ferramenta que vai auxiliar no diagnóstico, melhor dizendo, dos ambientes externos e internos de uma organização, ok? Então, são esses pontos importantes que nós vamos dar atenção. E olha só, ela vai permitir para a gente o quê? Relacionar as oportunidades e as ameaças que estão presentes aonde? No ambiente que é externo a ela, ok? E as forças e as fraquezas identificadas onde? No ambiente interno a ela, no ambiente interno da organização, ok? Então, nesse contexto, nós vamos considerar, por exemplo, no nosso ambiente externo, a análise do nosso ambiente geral, que vai aí nos trazer benefícios e compreender melhor tendências que podem impactar de maneira positiva ou negativa dentro aí do quadrante externo. Da mesma maneira que ali na nossa análise interna, nós temos também pontos negativos e pontos positivos, que vão ali ser referenciados na nossa SWOT. Olha só o rostinho dela que eu trago para você. Temos aqui a SWOT, famosa análise SWOT, não é mesmo? Então, nós temos aqui ela no nosso ambiente externo. Nosso ambiente externo, lembrando, ponto positivo, oportunidades, pontos negativos, ameaças, ok? Aqui nas oportunidades, nós vamos trabalhar variáveis externas que a organização pode o quê? Explorar ali a seu favor, dentro daquilo que ela está vivenciando, dentro daquele momento de mercado. E as ameaças?
As ameaças são tendências ou fatores externos que estão o quê? Desfavoráveis e que podem afetar de maneira negativa a organização. Por isso, um bom gestor, um bom estrategista, planejador estratégico deve sempre estar atento àquilo que pode afetar de maneira negativa, ok? Então, aqui temos um panorama do ambiente externo. E o ambiente interno, profa, como que se dá ali a colocação de cada um dos seus quadrantes? Então, olha só, temos aqui os pontos fortes, ok? Os pontos fortes, eles vão englobar habilidades internas que podem contribuir para a organização alcançar os objetivos que ela possui. E aqui já no cunho negativo, nas fraquezas, são o quê? Limitações internas, bloqueios, que podem dificultar ali que a organização alcance o quê? Os seus objetivos. Então, frente a isso, ela precisa estar atenta para quê? Para conseguir potencializar aquilo que é bom, as suas forças e minimizar ali os seus pontos fracos, as suas fraquezas. Trabalhar em conjunto ali e aproveitar as boas oportunidades que o mercado traz e se preparar em relação às ameaças. Então, são esses pontos cruciais que nós vemos aqui na nossa SWOT. Continuando, olha só. Aqui nós vamos trabalhar as forças, usando elas para explorar as nossas oportunidades e também usando as forças para bloquear ou minimizar as ameaças que podem vir a acontecer, que existem no mercado. E também nós devemos desenvolver as forças necessárias para explorar as oportunidades, diminuindo as fraquezas. E também desenvolver forças para bloquear ou minimizar as ameaças que possam acontecer. Então, aqui a gente vai buscar construir capacidades que sejam relevantes para a organização de acordo com a missão ali que ela quer buscar, não é mesmo? E é a partir do quê? É a partir da nossa SWOT que nós vamos conseguir ali avaliar estratégias que são possíveis ou não de serem implementadas dentro da organização. É a SWOT que nos oferta esse panorama do mercado como um todo. É ela que nos traz esses benefícios e é frente a isso que nós devemos ali voltar a nossa atenção. Para quê? Para que ela nos ajude a definir o melhor cenário, para que as melhores decisões ali, as melhores estratégias sejam assertivas, sejam tomadas de maneira eficiente, de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que a organização vivencia dentro daquele momento. Então, aqui nós vimos a importância da nossa SWOT aplicada aqui num contexto, vindo ali, conhecendo ali os seus conceitos importantes e compreendendo o quanto ela é importante para ser utilizada dentro de uma organização. Pensando assim na nossa SWOT, que nos ajuda a definir cenários, como será que eu consigo aqui usar ela dentro da minha empresa, aqui dentro do setor que eu trabalho? Será que eu consigo compreender melhor cada um dos seus quadrantes e trazer isso para a minha realidade? Tenho certeza que sim. Olha só o exemplo que a professora traz para você, para que você possa compreender melhor aqui a nossa SWOT. Então agora nós vamos realizar um diagnóstico do ambiente para definir um cenário. E o seu desafio, aluno, olha só, vai ser realizar uma análise SWOT. Fique tranquilo que a profa está aqui para te ajudar. Então, para isso, olha só que interessante, você deverá identificar alguns pontos, ou seja, quais variáveis do ambiente externo são vistas como oportunidades ou ameaças e quais variáveis ali do ambiente interno são consideradas forças ou fraquezas dentro ali desse contexto. Qual o contexto, profa? De uma empresa de brinquedos comparado ali com as suas concorrentes, buscando ali compreender melhor as suas concorrentes. Então, dentro desse contexto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar ali em cada um dos quadrantes da nossa SWOT fatores, pontos importantes. Para quê? Para que nós possamos implementá-los dentro da organização. Então, aqui nós vamos considerar na questão do ambiente externo as oportunidades e as ameaças que o mercado externo pode nos trazer, não é mesmo?
E já no ambiente interno, nós vamos considerar as forças e as fraquezas que uma empresa possui. As forças também podem ser chamadas de pontos fortes, ok? E as fraquezas também podem ser referidas ali como pontos fracos. Então, são esses quadrantes importantes que nós devemos ter claros o que cada um ali comporta. Para quê? Para saber realizar de maneira assertiva a nossa análise SWOT. Agora nós vamos trabalhá-la, melhor dizendo, no contexto de um setor de brinquedos. Então aqui nós vamos levar em consideração todas as variações do mercado, as questões econômicas, não é mesmo? Recebimento de produtos do exterior, recebendo muita importação, o mercado aqui ficando saturado, como que as empresas brasileiras podem se posicionar melhor. O momento transitório da economia lá na década de 90, que é o exemplo que a professora traz aqui para nós utilizarmos dentro do exercício, que é o quê? Momento que nós estávamos terminando ali daquela inflação que oscilava demais, indo aqui para o nosso plano real, que já estava dando uma mobilizada, uma tranquilizada na economia, não é mesmo? As pessoas estavam consumindo, dessa maneira também consomem brinquedos, não é mesmo? Então temos aqui todos esses fatores, esses pontos importantes para serem colocados. E além disso, estávamos vivenciando um momento que os produtos estavam vindo para cá. E também vinham produtos com tecnologia agregada, como videogames, como joguinhos eletrônicos, e as crianças estavam encantadas com tudo isso, querendo conhecer, querendo saber como funcionava, e as empresas brasileiras tiveram ali que se adaptar e buscar alcançar cada um desses pontos para não ficarem ali para trás, continuar com qualidade no mercado e equiparada ali às demais organizações de maneira competitiva, sem ficar para trás. Como será que a gente consegue alocar todos esses pontos dentro da nossa SWOT? Olha só o que eu trago para você. Aqui dentro desse contexto, nós vamos trazer aqui a nossa SWOT. Então, aqui no nosso ambiente interno, olha só que interessante, nós vamos considerar o quê? As forças, que são pontos positivos de cunho interno, os pontos fortes, e também as fraquezas, que são pontos negativos de cunho interno. São ali as fraquezas, os nossos pontos fracos, ok? Então, como que acontece aqui cada um deles? As forças e as fraquezas, elas são variáveis que nós devemos o quê? Comparar com os concorrentes, ok? Então, a empresa que ela compara com o concorrente mais forte ali, que está competindo com ela. Então, vamos lá. Na questão das forças, nós devemos considerar que a empresa ela pode desenvolver um modelo flexível de importação, não é mesmo? Ou seja, em vez de ter a produção aqui, passar a produção para a China e importar da China, não é mesmo? Mantendo ali a qualidade, mantendo um bom preço, a marca que é tradicional e de confiança aqui no nosso Brasil, ok? Então, são pontos que foram vistos que a empresa pode aqui atender, que ela pode dar continuidade dentro do contexto. Posteriormente, temos aqui as fraquezas, ok? Como que nós podemos reconhecer as fraquezas dentro ali do ambiente interno? Dentro, no caso da nossa empresa de brinquedos, a fraqueza dela era o enfoque em apenas brinquedos convencionais e pouca participação em brinquedos eletrônicos. Isso é um ponto crucial que ela precisa melhorar. Por quê? Porque as outras empresas estão trazendo ali aqueles brinquedos que têm tecnologia agregada, inovação agregada. E ela acaba o quê? Perdendo o mercado, porque as crianças estão querendo aquele outro tipo de produto. Frente ali, os novos hábitos, os novos costumes, eles querem a inovação. Então é importante que a empresa não fique apenas nos jogos convencionais, mas também se adapte para atender ali este público que emerge frente à alta tecnologia que nós estávamos recebendo, ok? E no ambiente externo, como será que a gente compreende tudo isso? Olha só. Aqui no nosso ambiente externo, nós vamos considerar o quê? Oportunidades, que são os pontos positivos, e as ameaças, que são os pontos negativos de cunho externo. Como que nós podemos aqui ver e compreender e aproveitar as oportunidades? Aqui foi visto que existia a redução da inflação, as pessoas consumiam mais e também consumiam mais brinquedos, e isso era uma oportunidade de mercado para a empresa continuar vendendo muito mais. E temos aqui também o quê? A questão das ameaças, olha só. As ameaças trabalham
um ponto crucial, que é a abertura do mercado nacional para a importação de brinquedos, ou seja, muita concorrência vindo. E o aparecimento também de concorrência com tecnologia agregada, que eram os videogames. Então, a empresa viu que ela precisava melhorar nesse contexto. Por quê? Porque essas variáveis do ambiente externo podem afetar de maneira negativa ou positiva a empresa. Ela precisa aproveitar isso da melhor maneira e se posicionar melhor no mercado. Porque ela viu que ela poderia importar mais e deixar no Brasil apenas a parte comercial, mantendo a marca de qualidade tradicional no mercado. Mas frente a isso, ela precisava estar atenta a seus pontos fracos e também às suas ameaças para conseguir trabalhar melhor, potencializar suas forças e aproveitar oportunidades de mercados. Logo, vimos aqui SWOT na prática. Definição dos nossos objetivos organizacionais. Como será que eu consigo definir de maneira assertiva os meus objetivos? Nós devemos pensar da seguinte maneira: os objetivos organizacionais, eles devem ser definidos com base ali dentro do nosso processo de planejamento estratégico, ok? Primeiramente, nós vamos fazer o quê? Analisar o ambiente externo e interno. Posteriormente, nós vamos definir diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, e aí sim, em conjunto com a nossa análise externa e interna dos ambientes, nós vamos definir as diretrizes organizacionais, que são o quê? Os nossos objetivos. Posteriormente, dentro do processo do planejamento estratégico, aí sim nós vamos formular, implementar e gerenciar as estratégias. Mas agora nós estamos lidando com aquele momento que nós vamos o quê? Definir objetivos organizacionais. E eles precisam ser assertivos. Essas diretrizes organizacionais precisam ser de acordo com aquilo que a empresa deseja alcançar e mobilizar as suas estratégias para trabalharmos nisso. Porque como nós temos a concepção, objetivo é a nossa finalidade. O que vai fazer com que a gente alcance essa finalidade, profa? A estratégia aqui, ó, é o meio para alcançarmos o objetivo. Então é importante estarmos sempre atentos e termos boas diretrizes organizacionais. O meu objetivo, ele pode ser de curto ou de longo prazo. Curto prazo ali até uns 2 aninhos, ok? Longo prazo de 3 a 5 anos já. O meu objetivo, melhor dizendo, ele precisa ser mensurável, eu preciso conseguir medir ele precisa ser flexível, caso ali aconteça algo que eu não consiga me adaptar, não é mesmo? Alguma divergência, eu preciso me forçar a me adaptar, ser flexível, ser maleável aí para continuar com a minha estratégia, alcançar o meu objetivo. É importante ali que eu compreenda os objetivos, que eles sejam claros para mim. Então, nesse momento, eu convido você ao nosso quadro para que nós possamos compreender melhor essa questão dos nossos objetivos. Que eles também precisam ser atingíveis, nós precisamos conseguir alcançá-los específico. Tem que ser claro para todos. Frente a isso, para a gente conseguir definir melhor os nossos objetivos, o que eu trago para você? Eu trago aqui um ponto muito interessante e muito importante aqui dentro do nosso contexto, que é o quê? Que são 2 ferramentas. Uma delas é essa daqui que a gente viu, a matriz BCG, e outra é a nossa matriz Ansoff. Temos essas 2 ferramentas, a BCG e a Ansoff. A Ansoff, ela vem para complementar a BCG. E a BCG, ela é muito utilizada porque nós vemos o ciclo de vida de um produto, em qual momento os nossos produtos estão nesse ciclo de vida. Sabe por quê? Porque assim eu consigo saber qual produto, ó, está me gerando caixa, din-din, não é mesmo? E frente a isso eu consigo tomar melhores decisões e ter melhores diretrizes organizacionais. Então, vamos lá. Temos aqui a nossa BCG. A BCG, ela também é chamada de matriz Boston Consulting Group, grupo de consultoria Boston, que foi dentro desse grupo de consultoria que o Bruce Henderson, lá na década de 70, conseguiu desenvolver a nossa BCG. Ela é focada no modelo de ciclo de vida do nosso produto, que mostra como as vendas de um produto se comportam ali desde o seu lançamento até sua retirada de mercado. Então, ela vai nos ajudar a tomar decisões em quais marcas ou produtos nós vamos, colocar os nossos recursos, assim como quais unidades de negócio a gente deve investir ou não. Agora, profa, me explica aí como que funciona essa BCG. Só se for agora, olha só. Ela tem aqui 2 eixos.
o do crescimento de mercado, nosso eixo vertical, e participação relativa de mercado, nosso eixo horizontal. E 4 quadrantes. Vou explicar cada um deles para você, ok, aluno? Então, vamos aqui comigo. Primeiro, temos o quadrante ponto de interrogação. Como que ele funciona? Aqui, o mercado apresenta uma alta taxa de crescimento, ok? E, frente a isso, uma baixa participação relativa de mercado. Como assim, profa? Quer dizer que o mercado cresce, mas o seu produto ainda não vende muito. Por quê? Porque o seu concorrente está vendendo mais que você. A sua situação aqui, ela é incerta, em questionamento. Então, nesse momento, nós estamos precisando de alto investimento para esse produto aqui se tornar um produto estrela. Então, frente a isso, o mercado cresceu muito, eu não vendo tanto, tenho que investir. Investindo, eu me torno um produto estrela, aqui no quadrante estrela, que é quando o mercado tem alta taxa de crescimento e a minha participação de mercado também é alta. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse produto líder de mercado, é importante reconhecer que eu ainda preciso de investimento. Por quê? Porque o mercado ainda está em crescimento. Então, o meu produto precisa continuar crescendo junto com o mercado nesse contexto. Então, no futuro, o mercado ele vai se estabilizar e esses investimentos no produto vão diminuir. E olha o que ele vai se tornar? A minha vaquinha leiteira. Vaca leiteira, profa. Exatamente. Aqui, e quando o mercado ele vai crescer abaixo da média, ele já está estabilizando, mas o seu produto ainda é famoso nesse mercado e você possui uma alta participação relativa desse mercado. Então aqui nós temos o quê? Temos produtos que geram caixa. Ai, meu Deus, aqui, olha só, é que a gente está falando do din-din. É esse produto que gera caixa para mim, que financia o meu produto. Ponto de interrogação e que financia o meu produto estrela. É a minha vaquinha leiteira aqui que gera lucro para minha empresa, ok? Então, aqui a gente não precisa mais de investimentos tão altos. E o abacaxi, profa? O abacaxi, quando o produto está nesse quadrante, o que aconteceu com ele? O mercado parou de crescer, está crescendo muito abaixo ali da média. E o meu produto tem baixa participação no mercado. A situação dele é crítica, ele se tornou um problema para mim, um abacaxi. Então aqui eu tenho que decidir se ele fica ou se ele sai ali do meu portfólio de produtos. Então aqui nós temos a nossa famosa matriz BCG. E existe uma matriz muito importante que complementa a BCG, é a nossa matriz Ansoff, ou também matriz ali produto e mercado. Olha só. Temos aqui então a nossa matriz Ansoff, também chamada de produto e mercado. Ela é formada pelo cruzamento das colunas produtos, novos e existentes, com as linhas mercados, novos ou existentes. Como que funciona cada um dos quadrantes dela? Aqui o penetração de mercado vai atuar no aumento do uso de produtos num mercado que ela já existe com produtos que ela já possui. Já que o desenvolvimento de produtos, ela vai crescer no mercado que ela já atua com produtos novos, olha só. O desenvolvimento de mercado, ela vai atuar num mercado novo, com produto que ela já possui, com produtos que ela já tem lá no seu portfólio. E a diversificação é tudo novo. Ela vai trabalhar no mercado novo com produtos novos. Então, são todos esses pontos importantes que eu trago aqui para nós conhecermos melhor BCG e Ansoff para definirmos ali diretrizes organizacionais. E agora, nesse momento, nós vamos aqui trazer conceitos da nossa matriz BCG, da nossa matriz Ansoff. Para quê? Para aplicarmos num contexto que pode acontecer na nossa prática, que pode vir a acontecer no nosso dia a dia. Então, frente a isso, eu trago um desafio para você. Olha só, aqui temos, olha só, uma atividade que a professora traz para você. Olha que interessante. Aqui, a indústria de brinquedos, ela prevê um crescimento médio de mercado. Olha que interessante esses dados, alunos, eles são cruciais para que nós possamos realizar a nossa BCG. Vamos lá? Então, vai prever um crescimento médio de mercado de 15%. Utilizando um exemplo aqui dos anos de 2015 em relação a 2014, ok? Então, a indústria de brinquedos está crescendo.
O segmento de bonecas, por sua vez, dentro desse contexto, nesse momento, está crescendo abaixo da média do mercado, ou seja, está crescendo abaixo dos 15%. Já o segmento de jogos, nós estimamos que ele crescerá acima da média do mercado, ou seja, acima dos 15%. Ele está ali indo de vento em popa o segmento de jogos, ok? Nesse contexto, nós temos aqui que a empresa de brinquedo que nós abordamos, ela é líder no segmento das bonecas. Então, olha só, a gente tem que pensar nesses pontos. Eles estão me dizendo aqui que o setor de bonecas, ele cresceu abaixo da média, mas a minha empresa é líder no segmento de bonecas, então eu sou a empresa que mais vende bonecas. Isso é um ponto importante. E temos também que a minha empresa, aqui no segmento de jogos, ela não vende tão bem. O setor de jogos ele está crescendo acima da média, mas a minha empresa ainda possui uma participação de mercado menor, inferior à do meu principal concorrente aí dentro desse contexto. Então, são estes pontos que eu preciso o quê? Que eu preciso me atentar, que eu preciso dar ali a devida atenção nesses momentos. Para quê? Para compreender em qual dos quadrantes da BCG eu consigo alocar cada um deles. E olha só aqui quais quadrantes nós podemos alocar esses pontos. Indo ao quadro, aqui na nossa BCG, nós temos aqui o quê? O segmento de bonecas, olha só. E ele encontra-se no quadrante vaca leiteira. Profa, por que está nesse quadrante vaca leiteira? Porque como nós vimos aqui os dados do exercício, o mercado está crescendo abaixo da média, abaixo ali dos 15%, mas possui uma alta participação relativa de mercado. Eu sou a empresa que mais vendo, então os produtos estão gerando caixa para mim, é a minha vaquinha leiteira. Então, eles não precisam ali de mais investimentos grandiosos nesse momento. Então, a indústria de brinquedos prevê um crescimento médio de 15%. E o segmento de bonecas apresenta um crescimento abaixo disso, mas a minha empresa é líder. Logo, para mim, ela está no quadrante vaca leiteira. Ela gera, ó, caixa. Din-din para minha empresa, é através dela que eu consigo financiar outros quadrantes de produtos, como, por exemplo, o quadrante estrela ou até mesmo um quadrante ponto de interrogação. E o segmento de jogos, profa? O segmento de jogos, ele se encontra no quadrante ponto de interrogação. Por quê? Porque aqui ele é um segmento de mercado que apresenta uma alta taxa de crescimento, mas a minha empresa ainda tem uma baixa participação de mercado. Por quê? Porque o meu concorrente vende mais. Então aqui, esse segmento ele vai crescer além da média. E a empresa aqui, a minha no caso, está vendendo menos que o concorrente. Então, aqui eu preciso do quê? De altos investimentos para continuar sendo competitivo ali dentro do mercado, para continuar alocando ali meus recursos e tendo a minha parcela de mercado. Então, frente a isso, para que o setor de jogos ali cresça, para que eu venda, seja uma referência no segmento de jogos, eu preciso, ó, de investimento para fazer os meus produtos crescerem, serem vistos no mercado e, por que não, trabalhar tecnologia agregada ali e desenvolver jogos também dentro desse contexto. Então, aqui vimos esses pontos importantes. E como é que fica a Ansoff dentro disso? Olha só. Aqui eu trago um exemplo da nossa análise da matriz Ansoff. Então, vamos lá. A empresa aqui, ela poderia trabalhar a criação de uma empresa coligada, sendo coligada a uma distribuidora de brinquedos, ou uma empresa comercial, ou até mesmo uma importadora e exportadora limitada. Então, pode ser que, considerada aqui, dentro da Ansoff, nós poderíamos utilizar uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Olha só que interessante, o desenvolvimento de mercado na Ansoff vai trabalhar o quê? Com novos mercados, com os produtos atuais que a empresa já possui. Então, olha só, essa empresa ela é responsável por atender um novo mercado, que é o de brindes promocionais, com o quê? Com produtos atuais que ela já possui lá na sua linha de produção. Olha só que interessante aqui, então nós conseguimos desenvolver a análise da matriz Ansoff nesse contexto. Ah, professora,
Então agora nós já desenvolvemos o quê? A nossa matriz BCG, a nossa Ansoff, compreendemos mais ali aqueles cenários e agora a gente consegue então definir diretrizes organizacionais. Exato, olha só os objetivos organizacionais que a gente definiu. Temos aqui aumentar a participação no segmento de jogos, não é mesmo? Pois ele vai crescer acima da média do mercado aqui no nosso exercício de 15%, ok? E também trabalhar aqui dentro da Ansoff, dentro de um objetivo colocado, visto tanto pela BCG quanto pela Ansoff, que é diversificar a linha de produtos, investindo inclusive no desenvolvimento de jogos, ok? Para que a empresa possa continuar se posicionando de maneira competitiva frente ao mercado que ela atende. E agora aqui eu deixo um momento de interações para que vocês possam trazer suas colocações, então participem, tragam dúvidas, tragam colocações, pontos de vista, contribuições aqui para o nosso conteúdo. E para que possa enriquecer esse momento, eu trago duas reflexões. Olha só, a primeira delas, os objetivos organizacionais são cruciais para o nosso planejamento estratégico. O que você acha, aluno? E olha só um exemplo. Temos aqui também. Se você estivesse no lugar de um gestor de uma grande empresa de brinquedos, olha só, você buscaria quais estratégias competitivas, quais estratégias, melhor dizendo, para você ter mais vantagem competitiva? Olha só que pontos cruciais aqui, interessantes. Então, pessoal, tragam suas colocações, eu vou deixar um tempinho aqui e já já eu retorno. Não deixe de participar, ok? Até breve!
Então, retomando aqui da nossa atividade para o nosso momento de perguntas, olha só o que eu trouxe para vocês no quadro. Temos aqui, os objetivos organizacionais são cruciais para o planejamento estratégico? Por quê? E se você estivesse no lugar de um grande gestor, quais estratégias você buscaria para ter vantagem competitiva? Olha só, pessoal de Minas. Oi, pessoal de Minas. Temos aqui o feedback, o ponto positivo, o conteúdo abordado. Obrigada aqui pelo feedback. Ótimo. Sim, temos um ponto. Bom, que bom que vocês estão compreendendo o nosso conteúdo da aula e relacionando aqui com o momento que aconteceu. Obrigada, obrigada. Já vimos essa colocação na aula passada, a professora tentou se policiar. Vamos trabalhando para dar continuidade, ok? Para diminuir. Obrigada, pessoal de Minas, pela colocação. Fico muito feliz aqui com o retorno de vocês. Obrigada, viu? A professora vai trabalhando para melhorar este ponto. Já estava ciente, já tentei me policiar, mas vamos continuar melhorando, ok? Santa Catarina é fundamental, pois sem os objetivos não se teriam pontos de partida para o planejamento estratégico. As estratégias para a empresa de brinquedos seriam relativas à inovação e criatividade. Santa Catarina, Chapecó. Alunos respondem que utilizariam como estratégia a diversidade de produtos e investiriam em marketing também. E o pessoal da Bahia, alunos falando que utilizariam a tecnologia aí como uma vantagem competitiva. Ótimas colocações, pessoal. Obrigada pelas participações de vocês, viu? Obrigada aqui por todos esses pontos que foram abordados. Pessoal de Minas, a professora está aqui ciente dessa situação. Estou buscando aqui me policiar, mas estamos trabalhando nisso. Imaginei que eu já teria diminuído, mas vamos aí melhorando, buscando a melhoria contínua. Obrigada, viu? A professora já está ciente da sua colocação. Fico feliz com a participação de todos vocês aqui na nossa aula, viu? Santa Catarina, pessoal de Minas, pessoal da Bahia, pessoal Paraná, Tocantins, tragam sempre suas colocações, ok? Então, agora, nesse momento, recapitulando. Nesse momento, nós vamos conversar sobre tudo aquilo lá que foi falado durante o nosso conteúdo. Mas antes disso, convido você à nossa câmera de documentos, olha só. Temos aqui o livro da nossa disciplina, o nosso planejamento estratégico, ok? Esse livro aqui que nós estamos utilizando, do Luiz Fernando Gomes Pinto, ok? Então, caso você tenha alguma dificuldade, lembre-se sempre de vir para a nossa aula com o conteúdo lido, ok? Para que você não tenha dificuldades, para que você possa ali aproveitar o seu material, lê-lo, ter aqui todas as unidades lidas, exercitar os seus conhecimentos e trazer ali os conteúdos importantes para a nossa aula, para que nós possamos participar aqui, para que você possa trazer suas colocações, o seu ponto de vista e também ali as melhorias necessárias ou alguma contribuição que vocês gostariam de fazer. São sempre bem-vindas, ok? Então, sobre o que nós conversamos na aula de hoje? Olha só. Temos aqui o nosso recapitulando. Aqui nós temos a análise do ambiente geral e do setor dentro da nossa análise externa. Nós aprendemos aí cada um dos pontos importantes. Nós vimos ali a questão do ambiente demográfico, econômico, sociocultural, político-legal e também do tecnológico nesse contexto. E para compreender melhor ali o nosso ambiente setorial, a professora trouxe para você o que? O modelo das 5 forças de Porter, ok? O modelo ali das 5 forças competitivas para que você possa compreender melhor o conteúdo. Depois vimos aqui a nossa análise do ambiente interno e aqui nós conhecemos o que? A cadeia de valor genérica, o modelo VRIO e também o VBR, ok? Depois vamos para o diagnóstico dos ambientes externo e interno com definição de cenários e conversamos bastante sobre a nossa análise SWOT. Por fim, definição dos objetivos organizacionais, dando atenção ali à nossa matriz BCG, a qual é complementada, melhor dizendo, pela nossa matriz ANSOF. Então, são pontos cruciais para que nós possamos ali sermos bons planejadores estratégicos, bons estrategistas. Não se esqueça de se preparar para a nossa próxima aula, ok? Bons estudos para todos sempre e até uma próxima!